Comédia dramática, é um filme do Kaique Tostes e é o primeiro filme de todos os anos do projeto a ser inteiramente mudo. E o legal do filme é que ele tem um estilo bem característico aos filmes antigos mesmo, do Charlie Chaplin, os filmes mudos dos anos 30. E foi um dia de gravação bem legal, e a gente gravou, por exemplo, a cena em que acontece os espirros, né, com todos os efeitos, que a câmera tinha que ficar completamente parada. A gente gravou ela em 14 minutos. E foram 14 minutos em que a gente teve que controlar todo um ambiente incontrolável, que foi a praça que a gente gravou. Então a gente tinha pessoas da equipe espalhadas por todo o local para impedir pessoas de passar ali, e às vezes a gente ter algum problema na continuidade. O roteiro é bem simples, a história não tem nenhum segredo assim, e ficou um resultado bem legal, bem acima do esperado. Esse filme, irmão, ele ele veio de uma maneira muito especial. Ele foi concebido a partir do lugar que eu estava passando. Eu tava passando, onde eu comecei a olhar pro céu, tava de moto andando, não sei explicar isso, e eu senti uma sensação muito assim, estranha, que nós somos observados, né? Prólogo dos Dias é um filme do Alex Beato, que já faz filmes com a gente há uns 3 ou 4 anos, e é um filme com temática religiosa. Ficou um filme com um visual bem bonito, foi filmado com uma luz interessante, num ambiente legal, e é um filme para fazer as pessoas pensarem. E isso bateu forte no meu coração. E eu tipo, imaginei, o filme ele fala assim, imagina o Pai, o Filho e o Espírito na altura dos céus, observando a Terra num plano superior, olhando, olha, a gente explica, a gente ensina e eles não aprendem. Seria uma dissertação, né? Uma observação do Criador vendo a sua criatura se destruir, se afastar dele, viver por si mesmo e ir para a ruína. O desejo de morte é algo que acontece com qualquer pessoa, que qualquer um está vulnerável com que isso aconteça. Quando acontece, realmente dá vontade de morrer. É o típico desejo de morte. Bom, Desejo de Morte é o filme mais curto que a gente fez, não só nesse ano, mas em todos os anos, desde 2007, que foi quando a gente começou o projeto. É uma curtíssima metragem, na verdade, né, que conta uma história simples, mas o que eu acho bacana é que ele tem um clima de suspense, de tensão, tá? No final você descobre que na verdade é uma comédia. Para ser gravada, eu gostei de mais interessante da hora que termina a última cena, que a câmera vai correndo até o fim, assim. A câmera subjetiva. Aquela cena eu gostei bastante. Como surgiu a ideia, eu não faço ideia. Eu acho que eu sonhei com isso, ou de tanto ver, ou de tanto acontecer isso comigo, eu precisava materializar isso de uma forma menos cruel. Sapeca é um filme. Oh, saiu em mistério. O som aqui, ó. Sapeca, tipo aquele surround no cinema. Eu gosto quando a pessoa fala, não grava isso não e tal. Aí eu ponho no cinema depois, que não grava isso não. Sapeca é uma comédia da Vanessa Lopes. Tem o mesmo filme, né, Vanessa? Sapeca é um filme da Vanessa Lopes, que foi uma menina que começou com a gente nesse ano, então foi realmente o primeiro filme dela. E a ideia surgiu de uma conversa entre eu, a Vanessa, o Luiz, o Alex, o Pedro, enfim, conversando junto e tendo ideias para fazer algumas piadinhas, algumas gags de filme de comédia. Criamos a história de um cachorro, né, um tanto quanto atentado, assim, que tem alguns probleminhas e tal, e aprontou várias coisas em questão de minutos. Foi criativo, né? Porque cada um foi dando ideia, cada um foi pensando mais, quanto mais ideia dava, mais desenvolvia. A cena do casal do namorado foi mais legal. Tá bom? Melhorou, tirou dos olhos. Não, você não aparece, hein? Atenção, silêncio agora, hein? Gravando.
é um pouco difícil trabalhar com animais. Você nunca sabe o que ele vai fazer. Então a gente sempre fica com um pouco de medo e tal. E aconteceram alguns imprevistos, isso é de praxe. Acontecer algum tipo de imprevisto com animais. Mas enfim, deu tudo certo também e eu acho que o resultado ficou bem interessante. Olhos de Coruja, do Gabriel Mareto. É um filme que foi bem complicado de se fazer por conta da quantidade de atores, quantidade de objetos de cena, figurino, enfim. Foi um trabalho bem difícil de se produzir, mas com muita dedicação da parte do Gabriel e do pessoal envolvido no filme dele. Conseguimos fazer uma produção assim invejável a níveis do projeto, porque tivemos muitas cenas com cavalos, escravos, índios, enfim, várias coisas que estavam longe do nosso alcance a princípio. Mas é aquela velha história, com dedicação, com pessoas interessadas, comprometidas, você consegue obter tudo o que você precisa e fazer finalmente um trabalho excelente. Devagarzinho, mãozinha, apaixonado, namorando. Olha bem o rosto dela. Tá? Olha bem pro outro. Fica ali, espera um pouco, Gabriel, olha bem isso. Bom, Fernoé é uma história básica, ela é bem desenvolvida em cima de livros que eu tenho lido recentemente de filosofia. Tenho me interessado demais pelo tema e acabei querendo fazer uma história que você também pudesse refletir. Então eu escolhi, não por acaso, a questão da escolha, que ela é retratada todo o tempo no filme, que a ideia principal do filme, como o próprio nome já diz, né, Fernoé quer dizer saudade de um lugar que você nunca esteve, é a inquietação do personagem, do Raziel, que tem o conhecimento de tudo e ainda assim ele não conhece alguma coisa, que seria o sentimento humano. E aí, para ele fazer, no caso, para ele conhecer esse sentimento, ele precisa escolher, deixar todo o passado dele para trás e, de certa forma, dar um salto de fé para poder conhecer essa nova realidade, que seria a vida humana. Fernoé é um filme do André Menari, traz uma proposta interessante, que é a visão de alguns anjos sobre a humanidade, né? E tem uma temática assim que a gente dificilmente trabalha, que é uma coisa sobrenatural, uma coisa meio surreal, mas que obteve um resultado bem interessante. Teve algumas cenas que foram difíceis de se fazer, foram complicadas. A gente teve que filmar já pensando no processo de edição, mas o resultado foi bem favorável assim, ao que a gente pretendia fazer. Faz parte um pouco da vida real. Como a gente vê muitos agora, não sei se está tendo a epidemia, não sei o que está acontecendo, é tanto homem que não quer saber trabalhar que a gente vê por aí. Então surgiu essa ideia. Sempre eu gosto de fazer coisa de época, né? Então eu resolvi fazer um tipo de uma sogra bem antepassada, porque agora não tem mais sogra assim. Essa sogra ranheta, chata, não tem mais. A Sogra é uma comédia da Cida Inesini, como sempre fazendo uma comédia para alegrar a nossa mostra, né? Encher de sorrisos nossa mostra de cinema. E conta a história de uma sogra chata que exige do genro dela uma responsabilidade que ele não tem. Então é um conflito interessante aí, né? Apesar de ser um filme simples, com poucas locações, poucas cenas, foi um trabalho legal e apresentou um resultado bem melhor do que o esperado. O Dia em que o Tempo Parou, Uma Nova Esperança, é um trabalho do Luiz e é uma continuação de um filme que ele produziu junto com o Alex no ano passado. E também é um filme religioso e conta uma história bem interessante, na verdade. É a história de um homem que superou uma fase ruim da vida dele e, com fé em Deus, conseguiu sair da fossa que ele estava, né, desse poço que ele estava. A ideia do filme foi de mostrar que existe um outro caminho. Que na primeira parte do filme, que foi feito ano passado, falava de um homem que vivia trancado dentro de um quarto e que, a partir do momento que foi encontrar uma moça em que gostaria de conhecê-lo, ele, a partir daquele momento, ele voltou novamente a viver.
voltou novamente a buscar um outro caminho. Esse outro filme agora ele mostra a continuidade da vida dele, o que aconteceu depois daquele encontro. Ele, a partir daquele momento, ele voltou novamente para Deus. A partir daquele momento a vida dele tomou um novo rumo, aonde ele passou a conviver melhor com as pessoas. O Mistério do Lacinho é um filme do Marcos Serafim, é o primeiro ano dele com a gente aqui no projeto. E o filme conta a história de um assassinato. O filme é todo ambientado num clima de suspense, de mistério policial mesmo. E todos os personagens são suspeitos até o final do filme. É isso que deixa o filme bem diferente dos outros filmes desse ano. A ideia do nosso filme surgiu na verdade, conversando com a Rafaela, né, a minha filha. Ela sugeri para ela algumas coisas e tal, e ela fez um rascunho, escreveu uma pequena história. Então ela escreveu mais ou menos aquilo que a gente tinha combinado, que eu tinha passado para ela, como seria e tal. E dentro do que ela escreveu, depois nós passamos a roteiro, então, né? Bom, o que aconteceu estranho foi na tarde que nós estávamos lá e fomos surpreendidos por um enxame de abelha. Foi uma correria geral, uma bagunça danada. Tivemos que matar as abelhas com fogo, enfim, né? Deu um trabalho danado, perdemos lá mais de uma hora e meia para tentar continuar as gravações. A gente teve ataque de formigas por conta do jeito que a gente fez o sangue. Também foi uma coisa que a gente fez meio de improviso e ficou um resultado bem legal na câmera. Então foram 2 dias de gravação bem puxados e o resultado saiu muito bom. Com relação à oficina em si, assim, muito interessante, a gente aprendeu muita coisa, fizemos novas amizades, o grupo foi muito bom. Com certeza, se eu não pude ensinar muito, mas eu acho que eu aprendi bastante, né? Tive a iniciativa e o prazer de trabalhar com quase todo mundo. Foi muito bom para mim, mesmo porque foi um exercício, foi um treinamento, ter ficado atrás das câmeras também, né, como técnico. Foi uma experiência totalmente diferente, nova, e que me trouxe bastante satisfação, é claro, antes de tudo. E boas amizades, é o mais importante, é o que vai ficar. São as lembranças e as boas amizades, que acredito e espero que a gente volte a trabalhar novamente, quem sabe, né?